bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus nos alcance em mais esta manhã que Ele nos concede. Neste momento, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus e seguir a sequência que vimos, então, até o momento estudando. Portanto, quem está para orar, nos apresente. Bom dia. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, reunido entre irmãos, para lhe agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor vem concedendo em nossas vidas, Senhor. Obrigado por cada oportunidade, ó Pai. Aqui também, Senhor, queremos lhe apresentar todos os irmãos que estão enfermos, ó Pai. O primo do irmão Vladimir, também quero apresentar a minha mãe, Senhor, e assim também todos os outros irmãos. Amém. Fazer na vida deles, ó Pai, tudo que seja conforme sua vontade. Também quero lhe apresentar a vida do nosso pastor, ó Pai. Continua cuidando, ó Pai, abençoando a vida dele, para que ele possa continuar mais tempo com o seu ministério aqui, ó Pai. Que seja feita apenas a tua vontade, Senhor. Obrigado por cada oportunidade, ó Deus. Perdoa nossas falhas, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Ser com a mensagem dessa manhã, que mais uma vez ela possa tocar em nossos corações, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos o Evangelho de Mateus no capítulo 4. Vamos avançar a partir do versículo 18. Ontem, singularmente, nós nos debruçamos sobre o momento que Jesus, então, chega a Nazaré. Naquele instante, vai à sinagoga, começa, portanto, a exposição de um texto retirado do profeta Isaías, que apontava especificamente para a chegada do Messias e como o próprio Messias, então, teria um ministério distinto. Se você se apercebe, há verdadeiramente ali no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, o texto que se apresenta como sendo um ministério bastante distinto, está atrelado ao auxílio de pessoas, né? Da vista aos cegos, liberdade, portanto, aos cativos, restauração, portanto, de vida de pessoas. Nós temos, então, uma sequência ali singular, mas a gente não vê, né, particularmente, nenhuma da expectação que vinha ao longo dos anos sendo ensinada pelos rabis, no que diz respeito de que o Messias libertaria Israel de uma conjuntura política e restauraria, então, o próprio reino de Israel, colocando ali um governo humano. E esse, talvez, aspecto ao qual fica frustrado no mesmo texto que Jesus ali apresenta e deixa claro que a profecia se cumpre naquele dia, levou, de alguma maneira, aqueles ouvintes a ficarem bastante perplexos, né? Por tudo aquilo que, ao longo de décadas, vinham, portanto, as autoridades do Sinédrio ensinando acerca da chegada do Messias. Mas, não só, também fica evidente que, quando Jesus expõe, né, o provérbio de que médico deveria curar-se a si mesmo, o que revela que o conhecimento que eles tinham formal de Jesus, como filho de José, como filho de Maria, a sua atuação entre um lado e outro, nos dias comuns da sua jornada ali, vivendo entre pessoas comuns, os fizeram, portanto, de alguma maneira, desviarem o olhar da real pessoa que Jesus era, e esta situação se agrava por algumas, eu diria, exposições singulares que Jesus faz, tomando de volta algumas questões que envolviam auxílio a não-judeus, tornando mais simples o que eu quero dizer. Quando Lucas registra esse momento solene que Jesus, então, recapitula algumas questões do Antigo Testamento, e dentre elas ele fala, portanto, da viúva de Serepta, que não era
então, judia. Quando ele fala especificamente de Naamã, que também não era judeu, todas estas coisas demonstram, portanto, um ataque direto à vaidade e à religião exclusivista, sectária, que estava enraizada na cabeça dos rabis, mas também que estava enraizada na cabeça do povo comum, em razão do que estes rabis, ou rabinos, né, como você possa utilizar, haviam ensinado. Então, quando Cristo faz esta retomada, reitero, fala-se então da viúva de Serepta, fala-se então de Naamã, que também não era judeu, demonstrando que o evangelho, desde o início, nunca foi, portanto, um poder separatista, um poder exclusivista, um poder, eu diria, registrado para judeus. E aí a ira daqueles se acende. Na somatória, você tem a narrativa que Jesus faz sobre o texto de Isaías, levantando que a obra do Messias seria distinta daquela que, então, as autoridades judaicas vinham ensinando e expectando que ele chegasse com uma compostura puramente política. Quando Cristo, então, expõe de que o Espírito do Senhor havia descido sobre ele, de que ele, então, iria evangelizar os pobres, de que ele iria proclamar libertação aos cativos, do que ele restauraria a vista dos cegos, esta ênfase não se coaduna com o que, então, os rabis vinham ensinando. Ao mesmo tempo, não se coaduna quando Jesus agora expõe 2 episódios do Antigo Testamento demonstrando que o Evangelho foi levado e atingiu pessoas que não eram de Israel. O caso da viúva de Sarepta e o caso especificamente de Naamã. Ambas, eu diria, as personagens aqui, uma de Sidom e outra, portanto, de Ciro, nada com o território de Israel. Demonstrando especificamente que o evangelho não pode ser um poder que nos separe das pessoas e que nos torne exclusivos para a salvação. E isto, portanto, somado ao que aqui já foi exposto no que diz respeito ao texto de Isaías, levou aqueles líderes a agirem, portanto, com, eu diria, um comportamento não humano, não condizente com quem de fato desempenhava uma função tão destacada, cuidando da sinagoga. Esta talvez seja uma das lições que nós começamos esta manhã. Como nós estamos com o nosso olhar como adventistas do sétimo dia para aqueles que não são adventistas do sétimo dia. Você acha que Deus limitou o seu poder para esta igreja? Ou tornando mais simples, exclusivamente é nesta igreja que só os milagres acontecem? Então, nós temos de nos lembrar sempre que o Senhor não faz acepção de pessoas. Há dezenas e dezenas, milhares e milhares de pessoas que essa igreja nunca chegou, mas o Senhor não as abandonou. Nunca esteve, portanto, com as suas mãos recolhidas, em razão de que não são e não são adventistas e não têm o conhecimento de sua palavra como nós temos. A gente precisa se lembrar destas questões, para não nos tornarmos, de alguma forma, separatistas, exclusivistas, achando que o Deus ao qual os adventistas servimos pertence a nós. Não. Cuidado para que você não caia nesse engodo como caíram os líderes de Israel de época. Esta lição, ela introduz agora o texto, portanto, de Mateus, capítulo 4, venha comigo, versículo 18, a igreja que Jesus forma a partir, então, do início do seu ministério. Caminhando, então, junto ao mar da Galileia, estavam ali, então, 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando imediatamente as redes, e o seguiram.
Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Sabe, quando nós fazemos a leitura do texto de Mateus, talvez 3 perguntas passem a ser formuladas em nossa mente dentro desse contexto do chamado de Jesus, exteriorizado a esses 4 personagens, 4 personagens que estavam no mesmo ambiente de trabalho. Um pouquinho, talvez, são mais distantes, não é? E não talvez muito distantes um dos outros, mas no mesmo ambiente de trabalho, que era ali no mar da Galileia. A primeira pergunta é exatamente esta: como pode essas pessoas, no momento do chamado, terem abandonado especificamente as suas atividades e seguirem a Cristo? O que passara na cabeça dessas pessoas? Esta é a segunda pergunta. E a terceira que se formula é: ora, deixar inclusive pai. Como é que esta mensagem foi tão impactante? A fim de que, então, nós respondamos a tudo isto, precisamos recapitular algumas coisas aqui. Primeira, lembrem-se que os 40 dias que Jesus passou no deserto da tentação, no sul da Judéia, orando, jejuando, certamente aquilo que nós já te apresentamos na convicção de alguns teólogos, de que, de fato, Jesus ali estava orando, já intercedendo pelas pessoas às quais ele formaria a sua igreja. E o Espírito de Deus já fazia a obra a partir deste apelo de Jesus. Então, é claro que quando o convite foi feito, o Espírito de Deus já havia convencido aquelas pessoas de que aceitassem a Cristo como Salvador pessoal. É por isso que nós não temos resistência, nós não temos nenhuma explicação dada por nenhum destes. Veja como Mateus registra que após o convite, imediatamente, isso significa numa sequência, portanto, eu diria lógica, mas também uma sequência, o que a gente chama temporal. Não houve espaço, não houve hiato entre o apelo e a resposta. E isto não ocorre de maneira acidental. Cristo já havia reservado, sonhado, pensado, orado, intercedido como Deus e Senhor entre nós, no período que estava ali no deserto, se preparando para a igreja que ele iria formar e com quem ele iria lidar. Há um dado aqui também bastante singular: Cristo não chamou ninguém que pertencesse, portanto, à liderança judaica de época. Não passou por nenhum deles. Deixou de lado todos, inclusive com as suas empáfias, com os seus, então, comportamentos vexatórios, de exclusividade, de, então, religião separatista. Jesus não iniciou sua igreja com gente de destaque na sociedade, pessoas simples. Isso deveria nos despertar o que de fato é o Evangelho. Isso nos deveria despertar de que não é esse tipo de situação que nós temos acompanhado em nossa própria igreja, com postura de muitas pessoas com um comportamento de empáfia, um comportamento, muitas vezes, de separação, de exclusivismo, com postura indumentária, parece que não pisam no chão se tivesse condições de não fazê-lo, por causa exatamente das condições financeiras que possuem. Uma vida, muitas vezes, bastante, mas bastante distinta da qual Jesus, então, em sua compostura e na sua formação, eu diria, incipiente lá, da igreja de época. Liderança totalmente oposta daquelas que, talvez, alguns de nós nos submeteríamos a fazer se fôssemos começar uma liderança para onde os nossos olhares iriam ser desviados. Talvez para aqueles que tivessem carro, para aqueles que têm alguma influência na sociedade, mas esta não foi a ênfase de Jesus para escolher a sua igreja.
Você se lembra aqui, em particular, Pedro? Nós temos, então, o caso do André, o João e Tiago. Ou seja, a igreja do Senhor começa com estas 4 pessoas. E no decorrer, portanto, do tempo, do espaço, Jesus vai somando e chamando mais gente. Mas você não pode esquecer que os 4 aqui tinham atividades, então, comuns. Eram ambos pescadores. Tiago e João, filhos de Zebedeu. E aí a gente já começa a entender exatamente a vinculação de amizade, de relacionamento. Jesus chama aqueles que, de alguma forma, têm uma compostura semelhante. Pedro e André eram irmãos. Tiago e João eram irmãos. O detalhe que a gente também aqui atenta é que Pedro e André eram, portanto, de Betsaida, uma cidadezinha também pouco expressiva, né? Diante dos dias de época, e o foi também ao decorrer do ministério de Jesus. Nós não sabemos especificamente de onde João e o próprio Tiago eram originários, porque eles residiam ali em Cafarnaum. Isso sabemos que sim. E por que sabemos? Porque ali eles tinham, portanto, uma sociedade montada junto, então, a Pedro, que era o que possuía a empresa pesqueira. E aí a gente começa a ver essas intimidades, né, de comportamentos, né, a visão, portanto, muito símile, porque de um pescador para outro pescador, a visão não é muito diferente. Né? Então, e a experiência, e eu diria, bastante acentuada destes ali no Lago da Galileia, porque conheciam aquele lago muito intimamente. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas noites, quantas e quantas manhãs não chegaram de suas pescarias ali, e juntos, portanto, nessa sociedade formada, desempenhavam, talvez, conversas muito comuns, como era que for a pescaria, como era que foram as noites, as dificuldades, os ventos que muitas vezes atrapalhavam a eles pescarem, com as redes, porque fica evidente também a forma como eles labutavam em razão para alcançar o pão de cada dia. Eram, então, pescadores com redes. E aí vem um detalhe. Quando a gente leva esse texto para, então, se aproximar da singularidade que se apresenta no Evangelho de Lucas, eu quero te chamar isto, então, aqui, venha comigo para o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, e vamos ver alguns detalhes que, então, Mateus não acentua neste momento singular desses primeiros 4 que formaram a igreja de Cristo Jesus. Venha comigo, mais perto da Bíblia, Evangelho de Lucas, e veja, portanto, aqui o chamado destes lá. Acompanhe comigo o que está aqui escrito em particular. Nós temos exatamente o momento aqui do chamado que Jesus fizera aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, e veja a narrativa que, então, é nos apresentada. Acompanhe o versículo 7. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. Aqui tem a ver com a pescaria e o resultado, portanto, da quantidade de peixes que pegaram, mas a minha ênfase não é este ponto. Venha comigo, portanto, ao versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, agora vejam, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Observe que aqui nós temos, portanto, uma informação bastante clara, né? Ou seja, Tiago e João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu, tinham uma sociedade
com Pedro, em razão da atividade que ambos desempenhavam, que eram, então, pescadores. A atividade era, então, de pesca. E André, que também era, portanto, membro dessa mesma sociedade, porque ele era irmão de Pedro. Então, observe a intimidade de relacionamento destas pessoas. Primeiro, pelo lado profissional, e agora pelo lado de seguirem o mesmo Jesus, de amarem, portanto, ao mesmo Jesus, de se submeterem aos ensinos do próprio Jesus. Então, isto, de alguma forma, deveria nos despertar que o chamado feito aqui por Cristo não foi algo que ocorrera naquele instante. É possível que a gente, então, tenha esquecido do momento singular que Jesus estava orando ali no deserto da tentação. Então, a gente precisa não esquecer desta singularidade. Ao mesmo tempo, a gente também precisa se lembrar como é que, vamos aqui nos pôr lá, como é que Marcos registra esse momento desse chamado. Venha comigo, veja, portanto, nós temos um dado que coletamos de Lucas, ou seja, André e Pedro, Tiago e João. Qual é o dado lá de Lucas? Eles tinham uma sociedade, portanto, ali formada em razão da atividade pesqueira de todos eles. Agora, quando vamos para o Evangelho de Marcos, nós, então, vamos encontrar o chamado também a estes personagens. Marcos, capítulo 1, versículo 16. Venha comigo, acompanha o que está aqui escrito. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Então, veja que Marcos não trata o primeiro nome, portanto, de Pedro, não. Trata exatamente o sobrenome. Ele não o chama de Pedro, chama de Simão. E André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco o seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Você se apercebe que aqui é um dado bastante, eu diria, alargado que Marcos põe, de que, na verdade, Zebedeu, pai, então, ali do Tiago e de João, ele tinha outros personagens que trabalhavam com estes. E aqui vem esta particularidade. Veja, Jesus chamou os dois. Jesus deixou de fora os demais outros funcionários que ali se encontravam. Lição nesta manhã bastante singular é a escolha que Jesus faz é soberania. Ele o faz por ser soberano, ele o faz da maneira que ele bem quer e entende. Ele havia certamente orado por estes nos dias que passaram ali no deserto. E quando exteriorizou o chamado, não houve recusa, não houve disputas, não houve, portanto, explicações, não houve nenhuma coisa em particular. Senhor, nós estamos aqui com o nosso Pai, ainda temos atividades a fazer, precisamos terminar de consertar as redes. Nada disso foi exposto. Imediatamente, veja, ambos os evangelhos retratam que imediatamente, após o chamado, eles então deixaram de fora todas as atividades. Mas eu quero acentuar esta particularidade que está no Evangelho de Marcos, que ali existiam, portanto, outras pessoas. É muito interessante esse momento aqui. Zebedeu estava presente, vira os seus dois filhos deixarem a atividade pesqueira ali. Os demais, então, empregados estavam presentes, fazendo a mesma coisa que, então, Tiago e João estavam fazendo naquele instante, consertando as redes das pescas que, certamente, haviam feito naquele dia. E aqui vem a particularidade. Como ficar o coração daquele pai?
ao verem, portanto, os seus dois filhos deixarem a atividade e seguirem, talvez, portanto, para o próprio Zebedeu, um desconhecido, não tinha intimidade com o Senhor Jesus, certamente não tinha, não havia tido tempo suficiente para isto. E por que não havia? Porque Jesus estava iniciando a sua igreja. Você não pode perder este espaço de tempo entre Nazaré e agora o retorno para Cafarnaum e o chamado para estas personagens. Pedro, André, Tiago e João tornaram-se, portanto, os primeiros seguidores de Jesus. A amizade entre Tiago e João, Pedro e André não era, portanto, nada estranha, porque já tinham intimidades ao longo do tempo, como então sócios, e ali, é claro, Jesus tinha, portanto, o espaço já reservado de um relacionamento íntimo entre esses 4 personagens aqui. Talvez a outra lição a tirar é que a gente precisa lembrar que, neste ponto, todas as pessoas que são chamadas para servirem a Cristo precisamos desenvolver um relacionamento intrapessoal, não de concorrência, mas de amizade, de companheirismo. É claro que no decorrer do tempo, alguns destes aqui, particularmente estes aqui, tomaram, portanto, alguma posição de quererem ser o maior. E você vai ver isso mais tarde, quando a mãe de um deles aqui se aproxima, pedindo a Jesus, portanto, destaque para os filhos no reino do Senhor Jesus. Mas não foram eles que pediram. Mas a mãe pediu, intercedeu por eles nesse sentido. Nós vamos ver isso lá no futuro. Mas eu gostaria que você aprendesse esta lição. São das pessoas mais humildes, de um comportamento realmente de simplicidade que os céus estão procurando para poder educar. Meus queridos amigos e irmãos, estes homens fediam a peixe, talvez com a pele queimada pelo sol causticante da Galileia, mãos talvez cheias de calo, talvez com algumas marcas e cicatrizes de alguma espinha de peixe, de alguma, então, compostura das atividades tão, eu diria, cansativa que é a atividade pesqueira. Mas Jesus, em sua compostura de líder que busca verdadeiros adoradores, não foi para os grandes centros da cidade buscarem os letrados, os especialistas nesta ou naquela área, para tornarem-se seus líderes. Ele buscou os homens mais simples do território da Galileia, mas com uma compostura, eram amigos entre si, eles eram amigos entre si, não eram pessoas estranhas. Isso nos leva a entender que, como igreja, precisamos aprender a olhar para o nosso próprio meio e ver as pessoas mais simples, mais dispostas, mas a gente não faz isso a partir de nossa própria experiência. Temos de aprender, antes de escolher pessoas, a orarmos, a intercedermos, e não fazer aquilo que está acontecendo com tanta frequência no nosso meio. Verdadeiro comportamento de políticos buscam o comportamento do indivíduo como sendo atrativo, porque ele é bonito, porque ele tem destaque corpóreo, porque ele é assim, porque ele é assado. Mas isso não é o que caracteriza, de fato, o chamado que o Senhor faz a pessoas. Então, minha irmã, meu irmão, antes, você como líder, de olhar para determinadas pessoas que talvez estejam em suas atividades, dizendo, mas elas são pessoas cheias de compromissos. Pois é, Jesus nunca chamou, e nós vamos ver na relação que apenas um, em particular, a gente encontra que não estava em atividade. Não estava em suas labutas. Mas aguenta um pouquinho, não vou adiantar para você não confundir sua mente. Mas Jesus sempre chamou pessoas que estavam realmente envolvidas no ganha-pão, na vida singular, e lançarem-se para poder, então, se manterem, inclusive, na sua vida comum. Não entendemos e não sabemos o tempo que ficara Tiago e João sem mais o contato com o Pai.
talvez nesse chamado que Jesus fizera, aquele distanciamento, voltarem para casa, ele voltar para casa e chegar e narrar para a sua esposa: olha, nossos filhos não estarão mais aqui labutando conosco para a pescaria, está seguindo o Messias, o rei de Israel. E talvez essas expressões lá geraram naquela mãe uma disposição de querer ver os filhos destacados. Mas Jesus já havia os destacado. Deixaram a atividade pesqueira para serem pescadores de homens. Meu querido amigo e irmão, como você está a partir do chamado que Deus te fez para que você pudesse ser pescadores de homens? Deus te convidou para esta igreja, para a sua igreja, não para que você ficasse apenas como cumpridor de uma atividade que se encerra na própria igreja. Lembre-se que nós vamos à igreja e nos alimentamos para levar o evangelho àqueles que não ainda estão em nosso meio. Mas, por favor, por fim, jamais esqueça que Deus não faz acepção de pessoas. Não é o fato de você ser adventista que as bênçãos só cairão sobre você, porque Deus ama a todos. E reitero, no discurso de Jesus ali em Nazaré, na sinagoga, ele cita 2 episódios para demonstrar que o Senhor está buscando pessoas que o adorem, que o respeitem, independentemente de qual seja a sua geografia ou a sua nacionalidade, e não exclusivamente os próprios judeus, que, embora João registre que Jesus veio para os seus, mas eles não o receberam, porque, na verdade, buscavam um rei humano, quando ele veio como rei para introduzir e estabelecer em nós, eu diria, um reinado totalmente distinto, de cuidado pelos necessitados, de ajuda para aqueles que estão cativos em suas, eu diria, memórias em relação ao pecado. E a autoridade que nos deu para um tempo específico da igreja, onde muitas curas serão realizadas pelos fiéis filhos de Deus, em resposta às orações, em resposta, portanto, àquilo que a igreja fará durante o período da chuva serôdia. Então, tenha a compostura de um verdadeiro seguidor de Jesus. E espere a grande e singular tarefa que a igreja fará, como de fato Jesus orientou que seria feito. Contudo, não esqueça de que a salvação não se limita à igreja adventista do 7º dia. Deus tem os seus espalhados em todos os lugares deste mundo. Que Deus te abençoe a atentar que o chamado é feito a pessoas simples, humildes, que realmente reconhecem a voz de Jesus. Seja você, portanto, esta personagem nesta manhã, que compartilha do amor que você, então, primeiramente foi tocado. Leve deste amor para outras pessoas. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, que Tu nos auxilies sempre a nos tornarmos e continuarmos aprendendo de Ti, nos tornarmos verdadeiros pregadores, levando a Tua mensagem, a continuarmos aprendendo de Ti para que não nos envaideçamos. Senhor, nos dê a Tua graça de humildade. Deixa a Tua igreja, Senhor, sobre Tuas rédeas, para que os homens não se envaideçam diante de todas as coisas que reservastes para esta igreja. Ó Deus, quantas coisas precisamos a Ti colocarmos, porque precisamos que Tu tenhas misericórdia do comportamento, às vezes, deslustrado de muitos que estão nesta igreja, com empáfia, com um comportamento vexatório, separatista, de exclusividade, da falta de interação e de humildade de relação entre irmãos, assim como fora no chamado que fizeste a estes teus primeiros 4 seguidores, Pedro e André, Tiago e João. Senhor, nos dê humildade. Sejamos, de fato, uma igreja fiel ao chamado. Te suplico esses favores e te agradeço desde já, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.